Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São os nossos vídeos semanais ou diários que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde, com um novo vídeo postado nas redes sociais em que você é desafiado a meditar, praticar e transformar a sua vida. Estamos muito alegres porque essa temática do filme Matrix tem causado um grande movimento de reflexão a respeito da minha vida, da sua vida, da nossa vida, porque traz pensamentos filosóficos, religiosos, propostas que desafiam o status quo, daquilo que vivemos e mostram uma sociedade dominada e controlada por forças externas. Nada mais atual do que os nossos dias, aquilo que foi trazido a nós ali no filme Matrix. E dentro dessa semana a gente está falando sobre a necessidade de um salvador que o filme aponta. O filme diz, olha, você está escravo, essa é a sua realidade, e nós precisamos de alguém que enfrente o sistema para libertar o povo que está escravizado. Ou seja, é uma alusão a respeito da dor humana. A gente viu isso lá na Jornada do Herói, quando Joseph Campbell, um estudioso que percebeu um único traço, um herói comum nas lendas, nos mitos que os povos contam em suas histórias. Tudo isso é o anseio da humanidade por encontrar o Salvador que os tire, da condição que vive, seja das angústias da alma internas, que produzem medo, que produzem ansiedade, que produzem depressão, ou seja, das forças externas de domínios, de impérios, de reinos que muitas vezes têm oprimido a sociedade e a sua cultura. Hoje, a pergunta para mim e para você é, visto que nós necessitamos desse Salvador e que nós temos um Salvador que é Jesus Cristo, a pergunta para mim e para você é, quem é Jesus de Nazaré para você? Isso vem de uma reflexão quando Jesus, já caminhando com os seus discípulos, já havia feito grandes feitos, e ele faz e formula uma pergunta ao Pedro. E ele diz ao Pedro, Pedro, quem dizem que eu sou? Quem as pessoas estão falando que é o Filho do Homem? E Pedro diz, olha, mestre, as pessoas dizem, algumas dizem que você é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Há muitas confusões na boca das pessoas a respeito de quem Jesus Cristo é. Se nós olharmos hoje para aquilo que são as definições de quem é, alguém pode dizer, é um espírito iluminado. Outro vai dizer, um líder político à frente do seu tempo. Outras pessoas podem dizer, é um grande charlatão que enganou todo mundo nos seus dias. E aí nós vamos ter muitas coisas que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Dias de grandes debates em que muitas pessoas que nunca leram a Bíblia se propõem a dizer quem Jesus é. Lembre-se de uma coisa, se eu quero conhecer Jesus, a melhor coisa que eu faço é o quê? Conhecendo os escritos mais fidedignos e antigos que falam de quem Jesus é. Aonde eu encontro isso? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Ou seja, as biografias de Jesus compiladas, os 4 evangelhos, como são chamados, revelam a natureza, os feitos e a vida de Jesus. Então eu não posso basear a minha vida para definir quem Jesus é naquilo que alguém requentou para mim. Ou seja, me diz o que a Bíblia diz, Então, qual a melhor forma? Buscar na Bíblia de maneira que eu possa, por mim mesmo, conhecer quem Jesus é. Ele faz então, Jesus, naquela conversa com Pedro, depois das respostas, ele fala assim, mas e você? Quem diz que eu sou? E aí o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro responde de maneira poderosa e Jesus diz, é isso mesmo. E mais, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isto, mas foi o meu Pai. Olha que coisa poderosa. Significa que nós não conseguiremos alcançar a iluminação do nosso pensamento,
sem que o Pai interfira na nossa vida. Porque eu e você não seremos capazes de saber que Jesus de fato é o Messias, o Filho do Deus vivo, enviado para nos salvar, sem que haja uma experiência íntima com o Espírito Santo. É o Espírito que diz a nós, é o Espírito que fala ao meu espírito, é uma experiência transcendental, mística, não é uma experiência intelectual. Eu li e entendi. Não, Jesus está dizendo, Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi a sua sabedoria, não foi o seu entendimento, não foi a sua capacidade de conhecer, né, a sua esperteza humana, mas foi o meu Pai que te revelou. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso buscar a Deus e pedir para que o Espírito Santo me revele, porque só assim eu poderei ter essa experiência que vai mudar para sempre a minha vida, porque é uma experiência que ilumina os olhos do meu entendimento, muda a minha maneira de pensar, muda o meu coração, muda a minha relação com o divino e com as pessoas. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou apenas mais um líder entre tantos da religião humana? Jesus é aquele que veio até nós. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, termino essa semana falando para você mais uma vez aquilo que foi a palavra do mentor de Neo, do Thomas Anderson, lá no filme Matrix, quando Morpheus diz, não Morfeu, mas lá na Matrix, o computador diz, desperta, Neo, desperta, acorde, wake up. E Efésios, Paulo escreve, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Só assim você vai alcançar a verdadeira vida que Deus tem para você e viver livre com um Salvador que te tira da sua condição humana de escravidão. Fica o livro, A Revolução do Pensamento, como viver a verdade absoluta num mundo de constantes mudanças, que vai te ajudar e te orientar, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe e a gente volta semana que vem com mais vídeos 5.5.